Chegamos então à 14ª semana da leitura dos Miseráveis. A gente tá quase mesmo terminando esse tomo aqui, né, esse livro. E falta, talvez, na próxima semana a gente já termine. Acredito que sim, né? Semana 15. Deixa eu aproveitar já, olhar e já falar pra vocês o que a gente vai ler. A gente vai ler O Mal Pobre, né, que é o livro 8º. Ele vai... A gente tem aí 100 e pouquinhas páginas, 110 páginas mais ou menos. E aí encerra realmente esse tomo. E a gente vai pro tomo 2. 2, ok? Mas vamos lá. Essa semana, acho que deu uma animada na leitura, né? A gente continua acompanhando Marius, mas tivemos encontros. Então vamos por partes. O livro 5º, A Excelência da Desgraça, né? Então a gente vai descobrir o que aconteceu com o Marius durante todo esse tempo, desde quando ele saiu da casa do avô dele e o que aconteceu, né? Enfim, coisas. Vamos lá. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que ele acabou se tornando justamente aquilo que o pai dele não queria que ele se tornasse, né? O pai dele abre mão de criar o filho para que ele tivesse uma vida melhor, não passasse por dificuldades, né? E não tivesse grandes barreiras, né, em tudo que ele quisesse fazer. E ele cresce bem, ele vai até lá seus 18 anos, entra na faculdade de Direito, né? E o primeiro capítulo aqui é Marius indigente, então ele se torna realmente aquilo que o pai dele queria evitar, né? E a gente tem um trecho aqui, esse comecinho é muito interessante para descrever realmente, né? A vida para Marius ficou difícil. Comer com o dinheiro obtido na venda das roupas e o relógio não era nada. Ele se alimentou também dessa coisa inexprimível que se chama o pão que o diabo amassou. Vitor Hugo gosta também de fazer piadinhas, né? Mesmo em momentos terríveis como essa. Então a gente descobre aqui que ele foi, né? Passou fome, ficou praticamente sem roupas, foi humilhado diversas vezes. Enfim, passou por tudo, de tudo um pouco, né? E aí eu acho muito interessante, no finalzinho do segundo parágrafo, no primeiro parágrafo mesmo desse capítulo, né? Desse primeiro capítulo, o Vitor Hugo encerra assim, né? Dizendo que ele muitas vezes baixou os olhos para as botinas furadas e conheceu a vergonha injusta e o pungente rubor da miséria. Admirável e terrível prova da qual os fracos saem infames e os fortes sublimes. Cadinho em que o destino joga o homem todas as vezes que quer criar um patife ou um semideus. Um semideus que parece sempre característica do Jean, né? Que passou por tudo isso que o Marius está passando. Com a diferença que Marius está na universidade e Jean tinha acabado de sair da galé, né? Ele tinha acabado de sair da prisão. E a gente tem essa, enfim, né? Essa descrição do Vitor Hugo. Achei curioso ele dizer que então criaria um patife, um semideus. Então Marius também vem como Jean é o nosso herói principal e Marius acho que vem na rabeira. Mais pra frente a gente descobre então que ele terminou o curso, né? E aí o narrador diz que quando concluiu o curso, informou o avô por carta fria, mas cheia de submissão e de respeito. Uma forma de gratidão, talvez, né? O Sr. Gillenormand recebeu a carta com emoção, leu-a e jogou-a ao cesto, rasgada em 4 pedaços. Ele ainda não superou, né, a saída, né, o abandono do Marius. E o que mais surpreende não é nem ele se formar, né? O velho tá vivo ainda. Gente, esse velho é realmente eterno. Lá no começo o Vitor Hugo dizia que ele tinha, né, a intenção de chegar a ser centenário. Acho que já passou agora, né? Mas vamos lá. No capítulo 2, lá pro meio, acho que também, uns 7, 8 parágrafos pra frente. Tá assim, ó. Ao lado do nome de seu pai, outro nome estava gravado no coração de Marius. Era o de Thénardier, né? Eu não preciso nem continuar, mas dá uma raiva, né? A gente sabe, né? E é muito interessante como o Vitor Hugo faz isso, né? Faz com que a gente já, desde o começo, que a gente conhece um personagem, ele já faz com que a gente sinta alguma coisa por aquele personagem. Seja uma admiração, seja o ódio completo, como no caso do Thénardier. E aqui ele deixa muito claro quem é o Thénardier antes, e aqui ele coloca o homem, né? Marius não tem a menor ideia de quem é o Thénardier, e como fosse uma pessoa que associando em sua veneração ao pai, né? Então era o pai e o Thénardier logo abaixo, né? Que é só um aproveitador, mas ele não sabe disso, né? Esperamos que ele descubra, não é mesmo? Mas aí a gente tem capítulo 3, Marius progride, né? Então a gente descobre que o trabalho lá na editora, que o amigo dele, né, acabou intermediando, deu certo e ele tem ganhado dinheiro suficiente para pelo menos sobreviver.
e até sobrar um pouquinho, né? E aí, nesse capítulo, quase chegando no 4 já, o Victor Hugo faz toda uma reflexão que me incomoda bastante, mas eu acho que é bastante datada também, né? E é uma visão, vem muito da Revolução Francesa, dessa coisa de você poder transitar entre as classes, né? E você poder ser um burguês, e agora não existe mais nobreza, o nascimento não te concede nenhuma posição de valor. Vai conceder agora o poder ao dinheiro, né? Isso a gente já conhece bastante porque a gente vive nessa sociedade há bastante tempo. Mas ele tem uma visão muito romântica da pobreza. E isso me incomoda um pouco até hoje, é claro, porque, né, a gente sabe que não é bem assim. Então ele diz assim, tá na página 958 da Kozak. A pobreza durante a juventude, se é bem recebida, tem isso de bom. Força a vontade para a luta constante e a alma para novas aspirações. A pobreza põe às claras a vida material, tornando-a por isso mesmo indesejável. Daí se originam esses inexprimíveis voos para a vida ideal. Mais para frente, nesse mesmo parágrafo, ele diz assim: qualquer jovem, por mais pobre que seja, com sua saúde, sua força, seus passos firmes, seus olhos brilhantes, o que já é um pouco... faz sentido, né? Um jovem, por mais pobre que seja, dificilmente ele vai ter saúde e força, e muito menos passos firmes. Mas a gente segue acreditando e vamos em frente. Com o sangue a ferver nas veias, os cabelos negros, as faces frescas, os lábios rosados, os dentes brancos, o hálito puro, fará sempre inveja a qualquer velho imperador. A gente entende, né, que ele está fazendo uma metáfora aqui entre a pobreza e a riqueza, né, o cargo de poder, no caso, com pessoas que são praticamente indigentes, né, porque vivem na miséria completa no meio das ruas de Paris. Mas a gente tem um contraponto da juventude, né? A gente pode usar o próprio Glenormand, que é um velho decrépito, com, sei lá, o Gavroche, que é um garoto super jovem que está ali nas ruas de Paris. Ao mesmo tempo de ter essa força, essa jovialidade no garoto, a gente não pode assumir, né, que ele tenha lábios rosados ou dentes brancos, porque a gente não sabe exatamente na situação que esse garoto tem vivido. Então é complexo, né? Não é tão simples assim. E por isso me parece muito romântico essa coisa do Victor Hugo de achar que a pobreza pode ser uma coisa que engrandece, né? Que traz pra gente valores, sabe? Mais ou menos. Mas continuando aqui, além disso, cada manhã ele recomeça a trabalhar para ganhar o pão. E enquanto suas mãos ganham pão, sua espinha dorsal ganha altivez. Seu cérebro ganha ideias. Terminado o trabalho, volta aos êxtases inefáveis, à contemplação, à alegria. Ele vive com os pés nas aflições, nos obstáculos, na pedra dura, nos espinhos, às vezes até na lama. Mas a cabeça está sempre cercada de luz. É decidido, sereno, calmo, tranquilo, atento, sério. Contenta-se com pouca coisa. É benévolo e agradece a Deus por ter lhe dado essas duas riquezas que faltam a muitos ricos: o trabalho que o liberta e o pensamento que o dignifica. A gente pode fazer um vídeo inteiro sobre o quanto isso está errado. Me dá vontade, mas eu não vou entrar muito nisso, porque eu acho que a gente concorda no geral que não é a realidade. Não é a realidade hoje, com certeza, e eu duvido muito que fosse a realidade no século XIX. O Victor Hugo, eu já vi em alguns lugares referências de que ele acreditava que dar trabalho para as pessoas tiraria elas da miséria. Em vários lugares isso aparece, assim. Ele não era uma pessoa que acreditava muito num trabalho social, no sentido de vamos dar moradia e renda a essas pessoas para que elas possam estudar e se formar, enfim. Não, ele era uma dessas pessoas que acreditava que com a economia melhorando, as pessoas teriam mais trabalho, precisaria de mais mão de obra, e o trabalho edificaria nesse sentido. É uma coisa que me dá um pouco de arrepio, porque quando ele fala que o trabalho que o liberta, essa é a frase que estavam nos campos, né, de extermínio de Auschwitz e de vários outros durante a Segunda Guerra, né? O trabalho liberta. E até hoje, assim, quando eu leio em algum lugar, me dá até um arrepio na espinha, porque é uma coisa, assim, tenebrosa, né? E também é uma mentira. Então é mais um ponto complexo, que caberia aqui uma discussão, assim, longuíssima. Na verdade, acho que sai um livro disso. Mas talvez é uma coisa que venha com mais clareza, lendo as biografias do Victor Hugo que já chegaram. Eu vou mostrar lá no Instagram, no Stories, então fiquem de olho lá que eu vou mostrar daqui a pouquinho.
mas talvez dê uma impressão melhor, né? De quem é esse homem Vitor Hugo, do que ele pensa nesse sentido. E é sempre esse contraponto dele falando enquanto progresso, e a gente acha que ele é super, né? Vamos lá, ele tá defendendo as prostitutas, e a gente fica super feliz de ver isso, e ao mesmo tempo ele é super machista ao lidar com as mulheres em diversos pontos, e às vezes ele é extremamente. Eu nem sei aqui se seria um pensamento muito liberal na época, o que ele seria, assim, mas. Não. Então a gente tem esses pontos, né, o tempo todo. Mas é um livro de 200 anos, né? A gente vai ter sempre que lidar com com esses conflitos, tanto de valores quanto, enfim, uma série de coisas, né? E eu tenho sempre essa impressão, não tenho confirmações bibliográficas, depois eu posso confirmar porque eu não consultei o livro do Hobsbawm ainda. Mas eu tenho essa impressão de que essa coisa da meritocracia começa a nascer realmente na Revolução Francesa. Porque a ideia de progresso, por exemplo, surge na Revolução Francesa. Essa coisa de que a gente iria no futuro sempre para frente. Então, quando a gente tem, por exemplo, retrocessos na história, como agora, uma onda conservadora no mundo, as pessoas acham muito estranho a gente andar para trás, e faz todo sentido, na verdade, porque a gente já teve isso diversas vezes, né? A gente tem uma onda política de progresso e desenvolvimento social, e em resposta a essa onda a gente tem um retrocesso extremamente conservador. Então, o progresso em si nasce na Revolução Francesa, mas não é uma ideia realmente real nesse sentido, né? Porque a gente não tá indo sempre pra frente. Enfim, complexo, né? Mas em vários desses ideais que surgem na Revolução, é óbvio que Vitor Hugo vai estar impregnado com eles, mesmo tendo. Eu acredito que ele tenha sido monarquista no começo, né? E com o tempo ele vai ficando mais republicano e mais um pouquinho aberto, né? Mas mesmo assim, vai estar sempre impregnado na escrita, né? E isso me dá a impressão de que a meritocracia teria nascido nesse meio, junto. Descobriremos no futuro, eu espero. Enfim, capítulo 4, a gente retorna então ao Sr. Mabeuf, né? Que é aquele homem que administrava a igreja, que era amigo do Pontmercy, do pai do Marius, e acaba se tornando amigo do Marius, né? E aqui a gente vai ter um breve resumo da vida dele, né? Eu acho muito engraçado porque antes o Vitor Hugo diz assim, né? Considerando que mais tarde o encontraremos ainda, algumas palavras a seu respeito não serão inúteis. Será? Será mesmo? Sabe aquelas histórias de com quem você gostaria de jantar, que, sabe, escritor morto? Gostaria de conversar com o Vitor Hugo pra saber sobre isso. Será que realmente não será inútil? Não sei, às vezes me pergunto. Mas enfim, né? E aí diz assim, logo no primeiro parágrafo, né? Não era nem monarquista, nem bonapartista, nem cartista, nem orleanista, nem anarquista. Era alfarrabista. Achei bem engraçado. E a gente vai continuar, enfim, tendo descrições da história desse homem, né? Que acabou sendo um grande amigo do Pontmercy, porque também tinha interesse em botânica e uma série de coisas, né? Uma coisa que eu achei incrível é quando pergunta, né? O senhor não se casou nenhuma vez? E ele responde, esqueci-me. Ele é muito genial, né? E ele vive no próprio mundinho dele. Uma outra cena que eu acho muito engraçada é quando a governanta dele, né? A velha Plutarco, né? Tá lendo um romance e aí ela lê em voz alta, né? Chega numa parte que ela fala sobre os olhos da Bela lançavam faíscas de ódio, e aí ele automaticamente faz uma relação com uma lenda de Buda e o dragão, e que ela completamente no mundo dele ouviu a frase, achou que ela estava lendo aquilo e fez um comentário, né? E ele encerra, né? O Sr. Mabeuf entregou-se a deliciosos sonhos. Ele vive no mundinho dele, deve ser maravilhoso, né? Incrivelmente bom. Capítulo 5, a pobreza, boa vizinha da miséria, né? Então a gente retorna a Marius, que visitava então o Sr. Mabeuf de vez em quando. E a gente tem uma informação importante aqui que passa bem por cima. Eu achei muito interessante. Então, não sei se depois Vitor Hugo volta a isso mais pontualmente. Mas aqui ele diz, aqui pelas tantas do capítulo 5, todas as paixões, menos as do coração, se dissipam no devaneio. As febres políticas de Marius já não existiam. A Revolução de 830, satisfazendo-o e acalmando-o, ajudou muito. E ao fim da restauração, né? Apesar de ser um momento muito esquisito da história da França, porque continua a monarquia constitucionalista. Então a gente tem o rei,
mas ele não é absoluto, ele não toma decisões. E esse rei é acompanhado de um parlamento, né, que é eleito ali pela população, pelos burgueses, e é isso, né? E aí tem, então, a subida ao trono de Luís Felipe I, que é o rei burguês. É basicamente uma troca de poderes na França para um rei que atendia melhor aos interesses da burguesia naquele momento. Então existe um panos quentes politicamente. Então eles tiram o Carlos X e colocam o Luís Felipe, que é esse rei burguês e vai reinar a favor, né, da burguesia. E a gente vai ter então depois uma série de desdobramentos, porque esse reinado vai ficando cada vez mais conservador, no sentido de que ele vai cada vez mais proteger a nobreza, que já não é mais uma nobreza, mas ele vai tentar proteger essas pessoas de poder. E acaba deixando de lado, né, toda a população mais pobre de Paris, né, e que vai sempre se agravando e deixando as coisas um pouco mais acaloradas, né, começando com os operários, eventualmente chegando à burguesia e eventualmente chegando a ele sendo deposto, né, no início, acho que da Segunda República, que, se eu não me engano, é na Primavera dos Povos, em 1848. Mas isso é lá no futuro, porque aqui a gente acaba de descobrir, no final do capítulo 5, que estávamos em meados de 1831. Então, isso tinha acabado de acontecer. E a gente já ia entrar, então, em 1832, que é a revolta que a gente vê aqui das barricadas, dos estudantes e tudo mais. E aí, em 1831, o que acontece nesse parágrafo perto do capítulo 5 já, é que a velha que arrumava o quarto de Marius contou-lhe que seus vizinhos, os miseráveis Jondrette, seriam despejados. Marius, que passava quase o dia inteiro fora de casa, apenas sabia que tinha vizinhos. E aí ele resolve pagar o aluguel, né, desses vizinhos. No capítulo 5, o substituto, né, a gente vê que o Teódulo, então, veio, aquele primo do Marius, né, sobrinho, eu não sei se ele é um primo realmente, porque é uma confusão de família aqui, né. Ele vai servir então em Paris e a tia tem uma grande ideia, né, de substituir o Marius pelo Teódulo, né, aos olhos do avô. Só que é engraçado porque a gente tem esse capítulo todo, né, ela bota ele lá dentro e fala assim, concorda com tudo. E aí o velho passa o capítulo inteiro falando de como os estudantes, né, na verdade, colocando o Marius ali como um desses estudantes, e como essa coisa toda de república, sabe? Como se fosse uma coisa muito condenando mesmo, né? E aí, logo no comecinho, já fala assim, ó, trata de questões do momento, porque ele estava lendo o jornal, né? Da artilharia da Guarda Nacional e de um conflito entre o ministro da Guerra e a milícia citadina a respeito dos canhões depositados no pátio do Louvre. Então, os estudantes se reuniriam para discutir essa questão. E aí ele começa a resmungar. E o pior é que toda essa rapaziada estúpida quer ter opiniões políticas. Deveria ser-lhes severamente proibido ter opiniões políticas. Fabricam novos sistemas, refazem a sociedade, demolem a monarquia, derrubam por terra todas as leis, põem o sótão no lugar da adega, meu porteiro no lugar do rei. Adoro. Viram a Europa de pernas para o ar, reconstroem o mundo e consideram-se muito felizes de ver dissimuladamente as pernas das lavadeiras quando sobem as carruagens. É um discurso que a gente conhece bem, né? Tá em voga, mas enfim. Ele continua um pouquinho mais pra frente, né? Cidadão, eu lhes declaro que seu progresso é uma loucura, sua humanidade um sonho, sua revolução um crime, sua república um monstro. Eu já perdi a referência de quantos anos esse velho tem, gente. Mas ele deve estar muito caquético, caindo aos pedaços já. E pelo jeito ele vai viver aí no monte, né? Vamos ver se ele chega até o final do livro. Quem quer fazer apostas? Valendo um feijão, porque não é a única coisa que temos. Mas, ai, muito bom, né? Chegamos ao livro sexto, A Conjunção de Duas Estrelas. E é um livro interessante, né? Porque é aqui que é o encontro de alguns personagens. Capítulo 1, o apelido como origem dos nomes de família, né? Então a gente tem lá o Marius, todo se divertindo na vida, né? E havia mais de um ano que ele encontrava numa aldeia deserta de Luxemburgo, a que corre ao longo das sementeiras, um homem e uma menina quase sempre sentados lado a lado no mesmo banco. E aí a gente vê, né, que esse homem tá sempre lá e ele vê essa menina, enfim. O homem poderia ter uns 60 anos, parecia triste e sério. E uma descrição decisiva é: seus cabelos eram extremamente brancos. E aí a gente tem a descrição da menina também, né? A primeira vez que a menina que o acompanhava veio sentar-se ao seu lado, no banco que parecia terem adotado,
Mostrara ter 13 a 14 anos. Era magra, a ponto de ser quase feia, acanhada, insignificante, prometendo ter no futuro olhos muito lindos. Por agora conservava-os sempre erguidos, quase com displicente afoiteza. Tinha um aspecto, ao mesmo tempo adulto e infantil, próprio de pensionistas de convento. Vestia-se com um vestido muito mal feito, de merigo negro. Pareciam pai e filha. E aí, Marius passa um tempo, né, sem visitar esse jardim e coisas acontecem, né? Mas não antes, Marius dá um apelido para esse senhor, né? Ele é o senhor Leblanc, e assim a gente, né, o narrador diz assim, ó, faremos como eles e o chamaremos de senhor Leblanc para facilitar o que vamos narrar. Victor Hugo sendo bem safadinho mais uma vez, né? No capítulo 2, ele volta então ao jardim depois de uns 6 meses e tem uma surpresa, né? Quando se aproximou, certificou-se de que se tratava do homem, mas pareceu-lhe que a menina não era a mesma. A pessoa que via ali era uma criatura alta e bela, com todas as formas encantadoras da mulher, no momento preciso em que elas se aliam ainda aos mais singelos encantos da infância. Momento fugidio, unicamente traduzível por essas duas palavras, 15 anos. E aí, né, em 1831, essa garota tem 15 anos e tá lá com o pai, né? Então ela muda completamente e Marius, obviamente, se apaixona, né? E é uma parte muito interessante, porque ele é um completo bocó. E aí a gente tem aqui, eu pulei um capítulo aqui, capítulo 3, Efeito da Primavera, no capítulo 4, início de uma doença grave, né? Ou praticamente uma dança de acasalamento, né? Porque ele começa então a se vestir, né, como um pavão, praticamente. Coloca suas roupas novas para passear nos jardins e ficar stalkeando a menina ali, né? Ele sempre senta na frente deles enquanto eles estão lá, enfim. Tem uma das frases que eu mais gostei desse livro até agora também, que é do Courfeyrac, né, do amigo do Marius, que chega e conta para os outros amigos dele, né? Acabo de encontrar a casaca nova e o chapéu novo de Marius com Marius dentro. E ele tinha visto então o Marius andando na rua com a casaca nova. Então eles já sabem que tem algo estranho, né? Porque ele só saía com essa casaca quando precisava realmente estar na estica. Quase no capítulo 5, diz assim: pela primeira vez depois de 15 meses, convenceu-se de que aquele senhor que sentava ali todos os dias com sua filha notara-lhe sem dúvida a presença, achando provavelmente bem estranha a sua assiduidade. Então ele começa a meio que perseguir eles, né? Ele tá sempre lá quando eles estão, ele tá sempre em volta, e a coisa vai ficando meio estranha, né? Mas tem uma cena muito hilária que fica no capítulo 7, Aventuras da Letra U, entrega as conjecturas. É maravilhoso, né? E é assim. Uma tarde, quase ao anoitecer, encontrou no banco que o Sr. Leblanc e sua filha acabavam de deixar um lenço, um lencinho simples, sem bordados. Estava marcado com as iniciais UF. Marius nada sabia a respeito daquela linda menina, nem de sua família, nem de seu nome, nem de sua casa. Essas duas letras eram a primeira coisa dela que lhe chegava às mãos, adoráveis iniciais sobre as quais bem depressa começou a fazer castelos no ar. U, evidentemente, era seu nome. Úrsula, pensava então. Que nome delicioso. Beijou o lenço e aspirou-lhe o perfume. Colocou-o sobre o coração, diretamente sobre a carne, durante o dia e a noite sobre os lábios, para adormecer. Sinto-lhe aqui toda a alma, exclamava. O lenço pertencia ao velho senhor que distraidamente tinha deixado cair do bolso. Fala, isso não é genial? Esse Vitor Hugo é muito genial. E mais pra frente, ele fala que o Marius então voltava aos jardins todo dia beijando o lenço e pousando-o sobre o coração, e a bela jovem não compreendia nada. Ai, Vitor Hugo, muito bom. Morri de... tô rindo, tô chorando de rir até agora. Isso é genial. E seguimos nessa doença, né, terminal de Marius, que continua apaixonado, mas ele comete muitos erros, né? Quase no finalzinho, então, já para começar o livro 7º, né, que é o Patrão Minet, a gente vê então que Marius seguiu-os, né, até a rua do leste, onde eles moravam, né? Chegando ao portão da casa, o senhor Leblanc mandou a filha na frente e parou antes de entrar. Voltou-se e encarou Marius fixamente. Ele já tinha percebido, obviamente, que esse cara estava circulando ali, né, muito afoito, né, interessado, seguindo eles até em casa diversas vezes, né, o que você realmente vai reagir de alguma forma
como a dele, por exemplo, né, encarando, deixando bem claro que ele sabia que ele estava ali. Poucos parágrafos para frente diz assim se passaram 8 dias, né? O Sr. Leblanc e sua filha não apareciam mais no Luxemburgo. Por questões óbvias, né? Você não vai voltar lá. Deve ter ficado com medo, né? E aí o Marius pergunta pro porteiro, que enfim diz, né, que ele mudou-se. Então o Sr. Leblanc deu no pé. O livro sétimo é um livro que começa parecendo um daqueles capítulos do Victor Hugo, né, com grandes metáforas filosóficas, e ele é por alguns capítulozinhos, né? Então primeiro as minas e os mineiros. Eu achei que ele fosse realmente falar sobre Minas e fosse fazer referências até ao livro, sabe o livro do Zola, o Germinal, que se passa razoavelmente perto do mesmo período, eu acredito. Depois eu vou verificar isso. Mas que trata realmente de mineiros. Mas aqui ele trata de uma questão muito mais metafórica, né? Ele vai tratar a mina como posso dizer, estratos sociais, talvez. E aí ele diz assim, no capítulo 1, né? A sociedade mal suspeita dessas escavações que lhe deixam intacta a superfície, modificando-lhe apenas as entranhas. Tanto são os andares subterrâneos, tanto são as diferentes atividades, tanto são os diferentes resultados. Qual o resultado dessas escavações profundas? O futuro. E ele vai falar de uma série de coisas, assim, várias mesmo, é uma reflexão longa, sempre muito cheia de referências, né? Nesse caso, bem filosóficas. E acredito que várias delas com um significado metafórico em si, mas que para mim foge, porque, né, eu falho miseravelmente em filosofia. Preciso melhorar isso na minha vida, né? E ele vai falando, né, de quanto mais você desce nessa mina, mais escuro, eventualmente você chega então ao subterrâneo dos cegos, ou infere. Tudo isso para apresentar pra gente, né, um grupo, né, quase uma quadrilha, ele chama de quadrilha mesmo, né, que seria assim o mais baixo da sociedade, né? Ele diz aqui no capítulo 2, né? Ele diz assim: silhuetas sinistras que vagam nesse abismo, quase animais, quase fantasmas. Não cuidam absolutamente do progresso universal. Elas ignoram por completo a ideia e a palavra. Preocupam-se apenas com a satisfação individual. São quase inconscientes e seu interior se caracteriza por uma terrível sombra. Tem duas mães, ambas madrastas, a ignorância e a miséria. Tem um guia, a necessidade, e para todas as formas de satisfação, o apetite. São brutalmente vorazes, isto é, ferozes, não como os tiranos, mas como os tigres. Do sofrimento, essas larvas passam ao crime, filiação fatal, concepção vertiginosa, lógica da sombra. O que se arrasta no terceiro subsolo da sociedade não é mais a necessidade sufocada do absoluto, é o protesto da matéria. Ali o homem transforma-se em dragão. Ter fome, ter sede, eis o ponto de partida. Transforma-se em Satã, eis o ponto de chegada. Então a gente desce com ele, né, nesses lances, né, profundos, nesses abismos, né. No parágrafo seguinte ele já completa, né. Acabamos de ver há pouco, no livro 4, um dos compartimentos do primeiro subsolo, da grande mina política, da revolução, da filosofia. Ali, como acabamos de dizer, tudo é nobre, puro, digno e honesto. Ali, é verdade, pode haver engano, como realmente há, mas o erro, então, é venerável, porque implica heroísmo. O conjunto do trabalho que ali se desenvolve tem um nome: progresso. De novo aquela questão, né, que eu falei da ideia mesmo do progresso em si, da revolução, né? Chegou o momento de observarmos outros subterrâneos, os subterrâneos odiosos. Sob a sociedade, insistamos nesse ponto, e isso até o dia em que a ignorância for completamente dissipada, existe a grande caverna do mal. E a gente vai conhecer realmente pessoas que de várias formas, né, para o Victor Hugo, são o mal em si, né? Então ele vem aqui com Babet, Guillemot, Claquesous e Montparnasse, né? E vem então com a composição de uma quadrilha, e a gente vai conhecer esses homens, então, sem escrúpulos, né? Que seriam, né, que comporiam o Patron Minette, que ele descreve assim, na página 1010. Patron Minette, era esse o nome que daquele círculo subterrâneo se dava à associação desses quatro, na velha língua popular tão cheia de curiosidade e que dia a dia vai desaparecendo. Patron Minette quer dizer amanhã, do mesmo modo que entre o cão e o lobo quer dizer crepúsculo. Então ele deixa a gente com essa introdução, né, que a seguir então deve vir tanto
um tanto de desgraça, né? O próximo capítulo é o livro 8, né? Próxima parte, que se chama O Mal Pobre, que é a parte que a gente vai ler então para semana que vem. Ele é um livro um pouco maior, por isso ficou só um livro para semana que vem, tá? Então, O Mal Pobre começa com Marius procurando uma jovem de chapéu e vai até o pequeno que gritava no livro primeiro da segunda parte. Nossa, quem será? Agora eu fiquei curiosa. O pequeno que gritava no livro primeiro da segunda parte. Depois eu vou olhar. Bom, mas quando chegar lá a gente vai descobrir, né? Vai até a página 1126 dessa edição aqui. E aí a gente termina esse tomo, né? Foram 1000 páginas, pessoal. Já lemos mais da metade do livro, né? Um pouquinho. E é isso por enquanto. A gente se vê então na semana que vem. E pra quem tiver curioso, então, com as biografias, eu vou mostrar daqui a pouco no Instagram. Se você estiver vendo isso no futuro, eu sinto muito, mas não sei se vai estar lá ainda, provavelmente não mais. Tá bom? Então é isso. Então até a semana que vem. Tchau.